Olá, eu sou o Romiltai e hoje nós vamos conversar sobre todas as ancestralidades dentro do sistema Daggerheart. O vídeo é longo, se prepara aí, já fica confortável, já deixa aquele lanchinho ou assiste aí no seu almoço, na sua janta, tá? Porque tem bastante coisa pra gente falar hoje. Vamos ver todas as ancestralidades do livro de regras aí do Daggerheart, com muito cuidado, falando atenciosamente sobre cada uma delas, e eu vou dar minha opinião, tá bom? É isso basicamente que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você não sabe, Daggerheart é um sistema de RPG lá do Critical Role. Ele tem uma pegada narrativa muito legal e ele tem o principal diferencial dele, que são as cartinhas. Ele é um jogo que você joga com cartas, tá? O vídeo anterior, que eu vou deixar linkado inclusive no final desse vídeo aqui, ele fala isso bastante e eu mostro pra vocês o livro em detalhes, tá? A mesma edição que vai vir pro Brasil pela editora Jambô. Inclusive o Daggerheart está em pré-venda e você pode adquirir lá no site da Jambô com o nosso cupom de desconto Dados Mágicos, tá bom? Você garante 5% de desconto ali na sua compra e ainda ajuda o canal. Então, muito obrigado a todo mundo que nos ajudou, já deixa o like, se inscreva no canal, vídeo longo daquele jeitaço. Clica no botão Seja Membro, tá? Muito obrigado a todos os membros ajudam demais o canal e eu sou muito grato. Chega de enrolação porque realmente tem bastante coisa, esse vídeo vai ficar longo, tá? Mas eu acho divertido, eu queria falar sobre todas as ancestralidades juntas. E aí, vamos lá, né? Em primeiro lugar, galera, o que são as ancestralidades, tá? Basicamente ela vai falar pra gente ali, eu tô com o livro aqui na versão em inglês, tá? Pra gente dar uma olhada de perto como vai ser na versão oficial também, tá? Mas basicamente as ancestralidades, elas são as ascendências do seu personagem e que vão determinar mais ou menos ali algumas habilidades iniciais que eles vão ter e também a sua aparência, tá? Reflete diretamente ali na sua aparência. O Daggerheart, ele tem uma questão muito legal que ele deixa muito livre. Inclusive vocês vão ver que as ancestralidades têm concept arts, que são artes ali só no rascunho, né? De outras variações daquela ancestralidade. Ou seja, você pode criar a sua ancestralidade do jeito que você quiser, com a sua criatividade aí no auge, né? O sistema ele prega muito por isso, pela ancestralidade como regra, tá? Além disso, ele fala que nesse conceito inicial pra gente que vão ter então essas Ancestry Features, são habilidades ancestrais, que você pode inclusive misturá-las, tá? Dá pra você fazer no sistema a multi-ancestralidade, escolhendo ali sempre uma primeira habilidade de ancestralidade de uma ancestralidade e a segunda habilidade de ancestralidade de outra ancestralidade, mesclando elas ali, portanto. Eu mesmo, né, tô jogando a campanha lá no Dados Mágicos, é o nosso canal compartilhado, recomendo muito você assistir nossas sessões, tá muito legal. E eu mesmo fiz uma mistura lá, tá? Eu fiz uma mistura de orc com o Fungril, é o fungo, né? E ficou muito bacana, eu gostei demais, tá bom? Então é isso. Outra coisa que ele fala aqui também é que ele vai chamar as ancestralidades às vezes de humanoides, mas não quer dizer que eles sejam humanos, né? Quer dizer que eles são bípedes e coisas do tipo, e mais para referenciar e mudar o termo da palavra, tá bom? A primeira que aparece aqui pra gente são os Clank. Os Clank, eles são tipo autômatos, né? São robôs ali. No Tormenta a gente fala que são os machines ou golems como um todo, né? E o Clank, ele vem com essa pegada, mas perceba que ele deixa a coisa ali muito livre para você fazer o que quiser. Ele descreve os Clanks como mecânicos sencientes, são construídos ali com todos os tipos de materiais que você pode imaginar. Desde madeira, metal, pedra, tudo que você achar que é interessante para construção, e eles podem ter uma aparência humanoide, mas também eles podem ter uma aparência mais animalesca, uma coisa mais natural também, mais da floresta, não tem problema nenhum, tá? E ele fala também que os Clanks, eles costumam abraçar bastante essas modificações corporais, utilizando ali para funcionalidade. Por isso que a gente tem aqui Clanks com braços, né, de arco e flecha, a gente tem Clanks com serra no lugar da mão, braço para agarrar e tal. Ou seja, você vai poder customizar o seu Clank como você bem quiser, e o livro ele te dá abertura para isso na experiência. Experiência é uma parte mecânica ali da ficha do Daggerheart, que você vai colocar algo que o seu personagem tem expertise. E você pode pôr, por exemplo, que o braço do seu Clank é um braço de especialista em agarrão e segurar. E aí você vai ter vantagem nos seus testes de segurar, de escalar, coisas do tipo.
nesse sentido, tá? Ele fala assim que os clanks eles são construídos por outros clanks ou por outras ancestralidades, também não tem regra nenhuma, ele deixa bem em aberto. E que o clank ele é basicamente na forma física imortal, porque ele vai durar enquanto a sua manutenção dos seus equipamentos durarem. Mas ele diz que a mente do Clank sempre está sujeita ali a efeitos de tempo e vai se deteriorando conforme os anos passam. Então existe ali uma preocupação quanto a isso. O corpo é imortal, mas a mente está disposta a viver como todos os outros, né? E ele fala um negócio bem interessante aqui também no rascunho pra gente, quanto fonte de poder. O que mantém o Clank vivo, ativo, é uma fonte de poder que normalmente fica protegida na cabeça, como a gente consegue ver aqui na imagem, mas também no torso, né, na parte do tórax ali, e essa fonte de poder é o que realmente mantém e armazena as grandes informações, a consciência do Clank como um todo, tá? Isso é muito interessante, então você consegue montar o seu aí de uma forma bem livre. Além disso, ele tem aqui as duas habilidades, né, que são as habilidades de ancestralidade. A primeira delas é o projeto, né, o propósito design, seria um design de propósito, né, alguma coisa assim. Ele fala que quem te construiu, seja lá quem for, construiu o seu Clank por algum objetivo em específico. E aí você vai poder escolher uma das experiências, que é essa mecânica que eu acabei de citar, que vai da sua criatividade, que você pode colocar alguma experiência do seu Clank para ganhar um bônus de +2. Ele fala que durante a criação, você pode então colocar essa experiência alinhada com esse propósito de criação para receber um bônus permanente de +1 nela. E aí, além de a experiência, ao invés de dar 2 de bônus, vai te dar +3 nos testes relacionados àquela experiência específica. Então, meu Clank ele foi feito com um propósito de, igual tá aí na imagem, né, tocar música. Então ele vai ser um bardo. Então toda vez que ele toca música, ele pode invocar a experiência do propósito para ganhar ali esse +1 permanente, ou se for na experiência dele, né, um bônus de +3 somado já com +2 de experiência como um todo. Bem legal, tá? Eu achei essa funcionalidade muito interessante. Tem que ter, né, cara? Golem, tem uma galera que gosta muito de jogar de Golem, de Clank no geral. E eu acho isso muito massa. Comenta aí o que você achou. Depois a gente tem aí o Dracona, que são os meio dragões, digamos assim, né? Eles são ditos como humanoides dracônicos sem asas. Então eles são dragões que se evoluíram aí de uma maneira diferente, tá? E a maior característica deles é o sopro elemental. Você vai ter uma característica alinhada com o elemento da natureza e ela vai te acompanhar bastante, tá? Eles vivem aí até os 350 anos de vida. E eles são seres grandes, tá? Eu adaptei esses fits aqui, os pés, para metros. E diz que ele tem ali uma medição de mais ou menos 1,5 m a 1,8 metros, né? Então são seres um pouco mais altos, por assim dizer. E o que impressiona de fato é a idade, tá? Dizem que os dentes deles sempre crescem novamente, mesmo com o risco da idade, então eles nunca perdem eles. E que eles realmente não têm asa, não tem como você fazer um Dracona com asa, isso é uma característica que eles não possuem, eles não voam sem um auxílio mágico, tá? Isso aí é muito importante. E que na maioria das vezes o seu elemento escolhido, ele passa para os seus descendentes. São raras as vezes em que isso não acontece, tá bom? Muito legal também o Dracona aí, tem que ter, né, o famoso Draconato e tal, o Dragonborn, e aqui não é diferente. Ele tem algumas habilidades ancestrais que são bem interessantes, tá? A primeira aí vai ser escamas, né, que ele vai utilizar como uma proteção natural. São uma pele grossa, escama de fato, né, que vai proteger ele ali. Ele fala que quando você sofre um dano severo, a gente vai explicar como funciona a mecânica de danos aqui no canal ainda, mas tem isso em mente, eu acho que na tradução vai ser dano grave, esse último. Você pode marcar aí um ponto de estresse ou de exaustão, como eu acho que vai ficar na tradução, para ter um ponto de vida a menos. Basicamente a escama ela vai tancar ali para você, desde que você marque um estressezinho, que é uma mecânica de gerenciamento de recursos dentro da ficha do Daggerheart. A gente vai explicar tudo isso no momento certo.
E além disso, ele tem o mais legal, que é o sopro elemental, né? O Elemental Damage. Você vai escolher um elemento, eletricidade, fogo, gelo, o que você achar interessante, e aí você vai poder utilizar esse sopro contra alvos ou grupo, né? Ele é em área muito próximos. Muito próximo seria tipo corpo a corpo, né? Eu acredito, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai ter um vídeo só sobre as distâncias também do Daggerheart aqui no canal. E aí você vai utilizar esse sopro como se fosse uma arma natural sua, que vai causar D8 de dano mágico mais a sua proficiência. Normalmente a gente sempre utiliza a proficiência como dado, né? Então 1, 2, D8, etc. A depender do nível e dos bônus de proficiência que você tem, tá? Muito massa mesmo. Ele fala aqui pra gente que as características do Dracona são que os chifres deles, olha, são únicos. Então cada um tem o seu chifre de um jeito, você consegue viajar bastante com relação a isso e também com relação à cauda. Alguns podem ter uma cauda muito longa, outras curtas, outros até nem ter, né? Muito legal, gostei bastante também. Deixa a sua opinião sobre o Dracona aí. Bora falar dos anões agora, né? O anão, você já conhece isso daí, é clássico da fantasia, né? E, obviamente, ele tem que estar presente no Daggerheart. Galera, os anões, eles são aqueles humanoides baixinho, com aquele modular meio quadrado e tal. Falam aqui, né? Eu até adaptei os fits, que ele tem entre 1,02 m e 1,60 m no máximo, tá? Para ser considerado um anão. E aí, diz que eles costumam ter realmente uma pele mais resistente. Ela tem uma queratina diferente ali na sua pele que deixa ela mais resistente do que os outros. E eles têm o costume, já que eles têm a pele resistente, de fazer ali tatuagens e cravar gemas na sua pele, piercings, né? Uma cultura de estilo ali dos anões dentro de Daggerheart. Que permite, a pele deles permite eles fazerem isso sem sentirem dor, digamos assim, né? E que o cabelo e barba dos anãos cresce rapidamente, mesmo que eles cortem, né? O volta e meia já tá lá de novo. Inclusive tem uma característica aqui que muita gente gosta, né? Outras pessoas não, mas que em regra as mulheres, as anãs, elas têm ali barba também, tá? Ela também tem barbas por todos os lugares e eles gostam bastante de enfeitar suas barbas de acordo com seus estilos e os seus gostos, tá? Eu acho legal ter barba ali. E normalmente ele fala que os anões vivem ali até 250 anos, o que é bastante coisa, tá? Porque eles mantêm uma musculatura mesmo na idade avançada. São seres bem resistentes. A gente tem aqui as habilidades de ancestralidade, que vocês vão ver, elas são bem voltadas para aguentar dano, para segurar a pressão. Isso faz aí do anão um ótimo tanque, uma ancestralidade bem tanque. A primeira coisa deles é que é o pele espessa, né? Que ele fala que quando você sofre um dano leve ou menor, não sei como vai ficar na tradução, você pode marcar 2 de estresse ou exaustão para marcar, em vez de marcar um ponto de vida. Então você troca um ponto de vida por 2 de exaustão, o que dependendo da luta pode sim, do gerenciamento de recurso, pode sim ser uma boa opção, tá bom? Além disso, ele tem embaixo ali o fortitude aumentada, não sei como que eles vão traduzir isso. Ele fala que você gasta ali 3 de esperança ou coragem, não sabemos como vai ficar na tradução, para reduzir a metade o dano sofrido. Então você sofre metade do dano. Então é bem tanque, você vê que as duas habilidades da raça do anão são voltadas para segurar. A primeira delas marcando 2 de exaustão ali, o de estresse, para marcar um ponto de vida, ao invés de marcar um ponto de vida, e a segunda para gastar 3 de coragem ou esperança para reduzir pela metade. Bastante coisa, eu achei legal, né, para você que quer fazer uma linha de frente, ancestralidade perfeita. Comenta aí o que você acha de anãos com barba. Vou falar agora dos elfos, tá? Outra raça clássica aí que precisa estar presente. E no Daggerheart eles trazem uma característica bem interessante ali que eu, pelo menos, não tinha visto antes, tá? Ele fala que os elfos, eles são humanoides esguios, aquelas pessoas que são mais altas e, claro, com a sua marca característica das orelhas pontudas, né? Não podia deixar de ser. A orelha, ela muda sempre de formato, ele até ressalta ali embaixo, mas elas sempre terminam pontudas, independente de qualquer coisa. Ele fala ali que os elfos jovens, eles mantêm a orelha pontuda sempre firme e mais ou menos para cima, né, numa direção acima dos olhos ali. E quando eles vão ficando velho, quando a idade vai chegando, essas orelhas vão murchando e as pontas ficam para baixo.
Uma característica simples, né, mas muito interessante para marcar a passagem de tempo do elfo. Ele fala pra gente aqui que ele tem eles são bem altos, né? Eles têm uma medida ali mais ou menos de 1,80 m ou 1,95 m. São muito altos, é a raça mais alta que a gente viu até agora, né? E que eles também têm a habilidade de entrar em um transe celestial, a gente vai ver sobre isso ao invés de dormir. Além disso, eles são muito dedicados ao arcano, né, à magia como um todo, e alguns se dedicam a estudar e são influenciados por essa magia, por essa forma mística, digamos assim, quando eles dedicam muito tempo nela. Isso faz com que eles tenham alterações corporais. Por exemplo, aqueles que se dedicam a estudar a natureza podem ter modificações corporais como galhos e vinhas crescendo ali no lugar de cabelos. E outros que se dedicam mais à magia de fogo ganham ali uma característica de olhos acesos como brasas no rosto. Isso é muito interessante para colocar também a relação do elfo com o místico, né, com o arcano, que é legal demais. Eles vivem muito tempo, cerca de 350 anos, e eles têm duas habilidades ancestrais que também são bem interessantes. A primeira delas é chamada ali de reação rápida, em que você pode marcar um de estresse e exaustão para receber vantagem num teste de reação. Reação é uma mecânica que está bem presente ali de Daggerheart, a gente vai falar bastante dela ainda por aqui. E ele tem a segunda habilidade que eu acho para mim a mais interessante, tá? O transe celestial que eu comentei lá em cima. Ele fala que durante um descanso você pode entrar num transe celestial e escolher uma ação de interlúdio adicional. No Daggerheart, no sistema, tem dois tipos de descanso, né? O longo e o curto. E aí você tem opções diferentes para regenerar o seu personagem, sempre escolhendo duas opções ali, dependendo do descanso. O elfo permite que ele escolha uma ação adicional, o que é muito útil, dependendo do lugar ali, do estado em que você está. Comenta aí o que você acha dos elfos, é uma raça uma ancestralidade, perdão, que eu gosto bastante. Fadas, bora falar sobre as fadinhas. Aqui no Daggerheart elas têm uma característica muito especial porque elas são insectoides, né? Elas não são apenas seres de magia e de como a gente está acostumado. Elas têm muitas características de insetos e são aspectos dos mais diversos. Pode ser braço adicional, pode ser um exoesqueleto que a maioria dos insetos tem, pode ser ferrão, olho composto, que são aqueles olhos grudados ali, tipo de mosca, né? Alguma coisa assim. Isso tudo é muito interessante e é devido a uma proximidade que as fadas têm com o mundo natural. Diz o livro, inclusive, que muitas vezes ela pode se esconder entre as plantas aí de uma forma até que fácil, tá? Apesar disso, o tamanho delas não é de um inseto. Elas têm ali entre 60 centímetros a 1,5 m e algumas podem chegar até 2 metros e pouco, tá? O que é bastante. Então, elas não são minúsculas, não. Elas têm um tamanho bem considerável. Eles dizem ali que todas as fadas têm asa, é uma característica inerente da raça, por mais que a sua asa não voe, né? Dependendo da habilidade da multi-ancestralidade que você pegar. E é legal porque todas as fadas passam ali por um momento de metamorfose, uma transformação para características adultas, que vão dar às suas fadas as características dos próximos 50 anos, né? Então elas vivem pouco depois que passam por essa transformação e essa metamorfose, mais 50 anos ali, por assim dizer. Habilidades de ancestralidade são duas e são bem interessantes, tá? Ele fala assim, que o primeiro delas ali é o Luck Bender, tipo, testar a sorte, né? Uma vez por sessão, depois que você ou um aliado que estiver próximo da sua fada fizer um teste, você pode gastar 3 de esperança, coragem, para rolar novamente os dados de destino. O dado de destino é o dado de medo e o dado de coragem, esperança. Então você pode ajudar, né, dar um bônus ali pro seu amigo para ele rerolar o dado pelo custo de 3 de coragem. Olha, assim, sinceramente, eu achei, ou de esperança, né? Eu achei bastante, tá? Mas ele rerola completamente o dado, então se for uma rolagem muito ruim pode salvar. E a outra delas é asas, então todas as fadas ali podem escolher a opção de voar, e quando você estiver voando e um adversário for te atacar, te escolher como alvo, digamos assim, você pode marcar ali um de estresse ou exaustão para receber um bônus de mais 2 na evasão contra aquele ataque. Lembrando, né, no Daggerheart, a evasão é justamente o que te mede. Ele precisa acertar o exato número da sua evasão ou mais para te acertar. A habilidade do voo, então, te dá ali mais
2 em troca de um estressezinho, de uma exaustão, né? Ele fala aqui também sobre as características que tem antenas em formatos variados e asas também em formatos variados, tá? Podem ser uma única asa, podem ser 2 e até 3, que eu acho muito bonito. Gosto bastante, tá? Eu achei bem legal essa raça aqui, essa ancestralidade. Comenta aí o que você achou. Faunus, uma das ancestralidades mais interessantes aí, eu achei muito legal, né? Eu adoro jogar, no Tormenta a gente tem o Sátiro, agora aqui viemos de Fauno, legal demais. Eles são basicamente, galera, cabras humanoides, tá? Eles têm muitos traços caprinos ao longo aí da sua ancestralidade, o que é muito legal. Eles têm chifres, cascos fendidos, né? Que são aquele casco com uma fenda no meio, e a maioria deles tem a parte da cintura para cima humanoide, com exceção ali dos chifres, talvez das orelhas, e a parte de baixo bem parecida realmente com uma cabra. Inclusive os seus cascos ali são bem hábeis em batalha e dão para ele um golpe poderoso, tá bom? Poderoso. Eles dizem assim que independentemente do quão caprino eles são, eles sempre vão ter olhos retangulares. Isso é algo muito legal, né? E os chifres, eles são muito variados. Você pode adotar no seu fauno aí o chifre que você quiser, não tem problema nenhum. A altura dele varia de 1,2 m ali, 1,2 até 1,95, que é bastante coisa. E é claro, a postura dele muda muito porque a perna ela fica meio curvada, né? Então ele pode ficar mais alto quando ele se estica, digamos assim. Dizem que eles têm ali em torno de 225 anos, o que é bastante coisa, e conforme eles vão envelhecendo, as suas características caprinas vão também se desenvolvendo. Então, quanto mais velho, mais ele se parece com uma cabra. Interessante, né? Eles têm 2 habilidades ancestrais. Uma delas me chama bastante atenção, tá? A gente vai falar sobre isso, mas a primeira delas é o salto caprino ali, em que você pode ignorar obstáculos pelo caminho, você pode transpassar um buraco, alguma coisa nesse sentido. Basicamente você salta em qualquer ponto próximo ao seu personagem, mais uma vez envolvendo aí a mecânica da distância e a narrativa que o Daggerheart tem, a gente vai ter um vídeo só sobre isso, e como se fosse um movimento normal, então você não precisa fazer nenhum teste para superar aquele obstáculo, nem nada assim, o seu salto te permite já fazer isso normalmente. E a outra habilidade dele é o coice, né, o chute, né, o kick, que basicamente você acerta um alvo adjacente ao lado, né? E você pode, quando você vai fazer um ataque contra esse alvo, você pode marcar ali um de estresse, exaustão, para dar um coice, você dá um 2d6, perdão, adicionais contra aquele alvo. E ainda você empurra ele para um outro quadrado ao lado. Bem interessante para você tomar distância, né? E às vezes proteger algum colega de equipe seu que tá machucado. Dá o ataque e ainda causa esse adicional aí, pelo custo de um de exaustão, estresse, eu achei tranquilo, achei barato, achei que vale a pena, tá? Então, querendo ou não, o fauno ele tá mais voltado ali para características físicas, né? Afinal de contas, a habilidade dele de ancestralidade exige que ele esteja adjacente ao alvo, então é mais algo corpo a corpo. Gosto bastante do fauno, acho que ele tem as características muito legais aí, muito interessantes, quero saber a sua opinião. Agora falar dos Firbolg, ou Farbolg, não sei exatamente como pronuncia, mas essa ancestralidade, galera, basicamente é o Minotauro de Daggerheart, tá? Eles são seres humanoides e ali do ombro pra cima, né, do pescoço pra cima, eles têm características bovinas, tá? Podem ser ali um touro, um bisão, uma vaca, qualquer coisa nesse sentido, mas algo mais bovino. Ele fala ali pra gente, né, que os mais jovens têm características no rosto arredondadas, quanto mais eles vão se desenvolvendo, eles vão ganhando características mais quadradas, mais angulares ali no rosto. E muitos deles depois começam a apresentar também um par de chifres e são conhecidos pelas suas famosas investidas contra os adversários que a gente vai ver já, tá? Muito massa. Eles têm ali na altura aproximadamente 1,5 m ou até 2,1 metros, que é bastante, né? Então são seres mais corpulentos de fato. Eles têm um porte mais musculoso com uma grande força como característica dessa ancestralidade. Isso é muito interessante, tá? Além disso, eles têm essas cores, né, mais em tons pastéis,
Eu acho muito maneira, acho bem legal. E depois eles vivem ali em torno de 150 anos, o que é bastante. As ancestralidades de Daggerheart, né, tem uma vida mais longa mesmo, que é muito interessante. A variedade dele vai até de azul até rosa claro e tal, e eu acho muito interessante, tá? Eles têm ali duas habilidades de raça, de ancestralidade. Nossa, eu não consigo falar ancestralidade, cara. Jesus! Eles têm duas habilidades de ancestralidade que é o seguinte. A primeira delas é o charge, né, a investida, digamos assim, em que quando você tem sucesso numa jogada de agilidade para se movimentar, o Daggerheart ele tem muito isso, né, para você se movimentar, você precisa fazer um testezinho, e aí para quando você se movimenta do alcance distante ou muito distante para corpo a corpo, através da investida, você pode marcar ali um de exaustão ou, né, de estresse, para causar um D12 de dano físico em todos os alvos dentro daquele alcance ali. Então você faz realmente uma investida em área. Você consegue percorrer uma grande distância e no final dela ainda causar esse dano contra os seus adversários, né? Um D12 pelo custo de 1 estresse, exaustão. Eu acho bem aceitável, né? Bem tranquilo e torna-se uma habilidade muito interessante, beleza? E a outra habilidade de ancestralidade que eles têm é o inabalável, digamos assim. Quando você marca ali um ponto de exaustão, estresse, você rola um D6. Se tirar 6, você não precisa marcar. Ou seja, ainda tem uma chance da sua investida sair de graça, né? Sem você ter que marcar nada, se você tiver sorte aí nos dados. Quero muito saber o que você achou do Firbolg e se você é o tipo de pessoa que tem sorte nos dados ou não para valer essa habilidade aí. Bora falar de uma das ancestralidades que eu achei mais interessantes aí, que são os Fungrills. Eles são basicamente cogumelos humanoides, tá? Genial, uma ideia simplesmente genial. Eles têm uma aparência mais fúngica do que humana, de certa forma, e tem uma grande variedade de cores, principalmente cores terrosas, né? Bege, marrom, as suas variedades de marrom e etc., até aquelas mais exuberantes. Azul, vermelho, amarelo, entre várias outras, o que é muito legal. E também ele permite uma variedade de formas para os seus Fungrills. Basicamente eles têm essas cabeças de cogumelo, né? Diz aqui no livro, inclusive, que esses cogumelos eles nunca param de crescer. Só que muitas vezes os Fungrills eles podam esse cogumelo. Ele pode ser cortado aí da sua cabeça para você modular ele aí no penteado que você quiser. Achei muito legal. Essa, inclusive, foi uma das ancestralidades que eu escolhi para o meu personagem lá, Estudados Mágicos, em que nós estamos jogando. Legal demais. Ele tem uma grande variedade de alturas, que podem ir até de 60 centímetros até 2,10 metros, o que é muita coisa. E ele tem uma expectativa de vida aí de 300 anos, mas existem relatos de Fungrills que viveram muito mais tempo, além da sua característica de se comunicarem um com o outro, independentemente da distância, como uma rede micelial. Isso eu pesquisei, né? Dei uma pesquisada, parece que existe isso mesmo. Eles têm não é bem uma conversa, né? Não é uma comunicação, digamos assim, mas eles conseguem disparar instintos de um para o outro através de uma rede realmente de fungos, né? Isso é muito interessante. Duas habilidades ancestrais, a primeira delas aí é a Fungril Network, né, a conexão Fungril, que você faz um teste de instinto, e aí ele coloca entre parênteses a dificuldade do teste, né, 12, para tentar conversar com outros membros da sua ancestralidade, que estejam ali próximas de vocês, e no sucesso vocês se comunicam a qualquer distância. Muito bom para vocês fazerem um grupo com meio, né, mesclagem de ancestralidades Fungrills, e utilizarem isso para comunicarem entre si, independentemente da distância e do lugar. E a segunda é a habilidade que eu acho mais interessante, é a que eu peguei pro meu personagem aí de Daggerheart, é o vínculo mortal. Ele fala que quando você tem contato com um cadáver, alguém que morreu recentemente, você pode marcar um de exaustão, né, o estresse, e tirar dele ali uma memória, uma emoção ou um sentimento, uma sensação à sua escolha. Então eu acho muito útil, né, principalmente para campanhas de investigação, quando você quer descobrir alguma coisa e tal, ter essa habilidade é útil demais. Eu acho muito legal, né, essas características aí do chapéu. Ele fala que quando eles vão ficando mais velho, essa cabeça de cogumelo ela vai caindo também, ela vai dando uma murchada, o que é muito interessante. É uma das minhas favoritas aí de longe.
Bora falar do favoritinho de muita gente agora, que é Galapa, né? A nossa tartaruga humanoide aí, inclusive a arte, né, é muito bonita. É uma das que mais se destacou quando o Daggerheart começou a ser anunciado por aí. Basicamente, elas são tartarugas antropomórficas, tá? Que tem ali esses seres humanoides, mas a carapaça se mantém contígua. Eles têm uma variedade de altura entre 1,20 m até 1,80 m, o que é bastante também, uma variação considerável, e eles lembram muito uma tartaruga, né? Não tem como falar que não, esse réptil aí. As cores variam de marrom, verde para outros tons terrosos, e dizem também que eles podem se defender muito bem retraindo, afinal de contas, a carapaça que o Galapa tem serve para proteção, então é a sua casa ali, né? Você consegue, assim como uma tartaruga, entrar e se proteger dentro dela completamente. Ele diz que modificações na carapaça são relativamente comuns, como você fazer ali artes ou colocar armaduras, né, proteções extras adaptadas na sua carapaça, mas esse pode ser um processo muito doloroso. Então, até talvez para eles deixarem de dicas aí, ninguém marcar as tartaruguinhas, né, como um todo. E diz que eles vivem em média 150 anos, que eu achei pouco, né, para uma tartaruga normalmente tem essa característica, né, de viver bastante. Aqui, comparado com as outras ancestralidades, nem é tanto assim. Diz ali no braço, né, nas mãos dela, que ela tem às vezes os dedos divididos por membranas, dedos membranosos, e com unhas muito fortes, né? Duas habilidades de ancestralidade. A primeira delas é carapaça, né? Shell. Você vai receber um bônus no limiar de dano igual à sua proficiência. A gente vai ter um vídeo só para isso, mas o limiar de dano é o mínimo ali, o máximo, né? Que muitas vezes são definidos pela sua armadura dentro de Daggerheart. E aí a habilidade da carapaça permite que você adicione também a sua proficiência nisso, o que é muito interessante, né? Porque entra a armadura, o nível, e aí agora a Galapa consegue somar a carapaça, sendo sim uma ancestralidade mais resistente, mais tanque, muito útil para isso. E depois tem ali a retração, que você vai marcar estresse ou exaustão, né? Um pontinho só para entrar na sua carapaça e se proteger. Enquanto você estiver lá, você tem resistência a dano físico e desvantagem em testes gerais que você vai realizar. E não pode se mover. Então você fica imóvel, tem desvantagem ali para ataques de uma forma geral, mas em contrapartida está protegido, né? Não sei o quão útil isso é na hora do combate, a gente precisa testar para ver, mas de longe é uma das mais criativas, né? Com certeza uma das ancestralidades mais chamativas para se jogar. Comenta aí o que você acha. Bora falar dos gigantes, outra ancestralidade que eu curti demais, tá? Me chamou bastante atenção. Se eu fosse fazer um personagem mais focado ali no corpo a corpo, com certeza eu iria de gigante. Eles são humanoides descomunais, né, com proporções grandiosas. Eles não são realmente altos demais, mas eles têm uma forma física de braços muito alongados, pescoço alongado, que chamam a atenção e diferem bastante ele de outras raças, tá bom? O livro fala que ele tem aí entre 1,80 m até 2,55 m, né, 2,55 m, que é realmente bastante coisa nesse sentido de altura, e eles têm, independentemente da sua condição física, musculaturas bem desenvolvidas. Então é uma galera mais bruta mesmo, é um negócio mais potente, né? E a forma física deixa eles facilmente reconhecidos. O mais legal é que os gigantes, eles podem ter de 1 a 3 olhos, mas independentemente disso, todos os bebês gigantes nascem sem olho nenhum. Eles não têm nada no rosto quando nascem, e isso vai se desenvolvendo depois do primeiro ano de idade. E, como falou, né, pode ter 1 até 3. Cara, 13 eu acho muito estiloso, tá? Igual esse aqui que tá na imagem, 13 eu acho bem legal. Para esse sentido, eu escolheria 3 ou 1. Inclusive, eu tô preparando aí uma mini campanha de Daggerheart. Eu quero muito utilizar essa ancestralidade dos gigantes como foco de uma certa forma. Novidades em breve, tá? E eles têm ali expectativa de vida de até 75 anos, o que não é muito, mas que faz sentido, né? Normalmente, seres que são muito grandes têm uma expectativa de vida menor. Duas habilidades de ancestralidade, a primeira delas ali sendo o Resistência, Endurance, e você ganha 1 ponto de vida adicional na criação de personagem, então você vai ter um quadradinho de vida pintada ali, muito útil. E a segunda delas é ali
alcance, né, que você vai tratar qualquer arma, magia, habilidade, qualquer coisa, talento também, né, como se quando eles têm alcance adjacente, você vai tratar como se fosse alcance muito próximo. Por quê? Como eles têm os braços longos, eles conseguem fazer um movimento maior, né, e o adjacente para eles vira-se então muito próximo ao invés de lado a lado. Que é muito legal, né? Muito massa mesmo. Eles têm habilidades aqui embaixo, né? Ele fala um pouco pra gente sobre as raças, e é muito interessante essa questão do olho, é o que mais chama atenção, mas ele fala também sobre as características, né? E eu acho que é algo que dá pra se aprofundar muito. Eu gostei dos gigantes, comenta aí o que você achou. Bora falar sobre os Goblins, ame ou odeie, eles sempre estão presentes. E no Daggerheart eles têm ali uma imagem um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas a característica meio que se permanece a mesma, né? É dito aqui que eles são reconhecidos sempre pelos seus grandes olhos e orelhas membranosas. Então essa vai ser a maior característica física ali deles e uma grande variação de cores, das mais impressionantes e abertas possíveis, tá? Eles têm uma visão muito aguçada e, claro, uma audição também muito avantajada e conseguem perceber detalhes mesmo no escuro ou a grandes distâncias, o que dá uma vantagem ali para essa ancestralidade. Eles têm ali de altura entre 90 centímetros a 1,2 m, e também a orelha dele, cada uma das orelhas tem o tamanho da sua cabeça. Então aí vocês imaginam o tamanho, o quão orelhudo eles realmente são, né? Dada essas devidas proporções, tá bom? Eles vivem ali em cerca de 100 anos e mantêm essa característica de ter uma audição e uma visão aguçada mesmo durante a velhice. Então, ali do lado tem a imagenzinha, né, da característica deles, que é muito legal. Eles são conhecidos por ter um nariz pequeno, né, um nariz curto, mas olhos e orelhas muito avantajadas, e muitas vezes eles acabam ali decorando, adornando suas orelhas com acessórios, piercings, modificações, porque é o que mais chama atenção ali neles, né? Isso aí é massa demais. Eles têm duas habilidades de ancestralidade. A primeira delas é passo firme, em que ele ignora desvantagem em testes de agilidade. No Daggerheart, para se movimentar, principalmente, tem muito isso de agilidade, e eles vão ignorar qualquer tipo de desvantagem. E a segunda delas é o cheiro de perigo, que uma vez por descanso, você pode marcar ali um de estresse, exaustão, para forçar o adversário a fazer novamente um teste de ataque contra você, ou um adversário que esteja muito próximo de você. Então ele tem ali uma sensação de proteção, digamos assim, e se ele rolou um crítico, por exemplo, né, você pode pedir para ele rerolar por um de exaustão. Eu só achei ali, né, essa questão de ser uma vez por descanso muito pouco, né, dependendo ali, não sei, a gente vai ter que testar para ver. Comenta aí o que você acha dos queridos Goblins. Bora falar dos nossos pés peludos, os Halflings, também presentes aí em Daggerheart, tá bom? Eles são pequenos humanoides de pés peludos, é a maior característica deles aí também, né? E de grandes orelhas arredondadas, algo muito comum. Eles têm, galera, em média ali de altura de 90 centímetros até 1,2 metros, e a nariz e orelhas e pés desproporcionalmente longos com relação ao seu tamanho. Afinal de contas, eles têm sim uma estatura, né, um pouco menor ali comparado, tá? Eles vivem aproximadamente 150 anos e eles só demonstram sinais de velhice na sua última década de vida. Então eles mantêm, né, uma jovialidade por muito tempo, o que é massa demais, tá? É dito aqui que eles são muito ligados, isso é bem interessante, tá? Aos campos magnéticos do Reino Mortal. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os planos do Daggerheart como um todo, e entra aí a explicação dos planos mortais, caso você queira ver, tá bom? Então eles têm um senso de direção muito forte e também audição e olfato bem aguçados, podendo detectar sons e cheiros com maior facilidade. Isso é muito massa, tá? Ali tem as características das orelhas dele, que são muito legais, né? E os pés grandes e peludos, que são característicos. Duas habilidades de ancestralidades. A primeira delas aí é relacionado, né, a talismã da sorte, que no início de cada sessão você consegue fornecer aos membros do seu grupo mais um ali de esperança, coragem. E a outra habilidade é justamente o senso de direção, em que quando você rola um no seu teste de esperança ou coragem,
você pode rolar ele novamente. Então você nunca vai tirar um nesse teste que é tão importante para os jogadores, né? Eu gosto bastante, eu tenho um apego, né, principalmente por conta do Senhor dos Anéis, afinal de contas, os Halflings, eles vêm aí com a ideia de serem, né, hobbits, e isso, cara, é muito massa, para mim é uma ancestralidade aí muito querida, e eu gostei bastante desse bônus que ele pode fornecer aos jogadores, né? Você já começar com um a mais ali de coragem e esperança é sempre muito útil. Comenta aí o que você acha dos Halflings. Bora falar sobre a ancestralidade mais diferentona de todas? A gente vai falar dos humanos, tá? Olha só, eu acho muito legal o jeito que o livro, ele descreve aqui, né, os esboços, inclusive, porque ele dá a entender que é como se os humanos realmente fossem uma ancestralidade que faz parte dessa cultura fantástica, e não algo que todos nós somos, né? É muito legal, tá? Ele fala assim que eles têm mãos habilidosas, né? O que nos diferencia ali das outras ancestralidades, orelhas arredondadas, altura que varia ali de 1,5 m até 1,95 m em média, humanos que têm variedades de corpos, né? Uns são gordos, magros, esguios, etc., entre várias características aí, e que também temos adaptabilidade em climas, condições climáticas diferentes. Nós somos seres adaptáveis, né? Esse aqui é o grande trunfo dos humanos aí, a capacidade de se adaptar às situações. A idade média aí de 100 anos, com uma mudança drástica entre a juventude e a velhice. Olha só, né? Então ele trata, e principalmente nos esboços aqui, se vocês derem uma olhada, né? Ele trata a gente como se realmente fosse parte da fantasia. Isso é muito legal, eu gostei do jeito que eles fazem isso, tá? Os humanos, eles têm aí duas ancestralidades nas habilidades. A primeira delas é a estamina, né? A alta resistência, ótima resistência, alguma coisa assim, que a gente recebe ali um ponto de exaustão ou estresse adicional durante a criação de personagem. Então o nosso limite do estresse e da exaustão é maior do que das outras ancestralidades. E a outra grande trunfo é a adaptabilidade, em que quando a gente rola uma falha num teste que usou as experiências, né? Eu já falei um pouco delas aqui, mas a gente vai detalhar melhor isso em próximos vídeos. Você pode marcar ali um de estresse ou exaustão para fazer a rolagem novamente. Então, você consegue ter aí uma vantagem em algum teste envolvendo experiências. Muito legal, né? Apesar de ser básico, né? Humano de sempre. Eu acho que as habilidades de ancestralidade, elas podem ser bem úteis dependendo da composição que você quer formar. E humano não tem erro, né? É o famoso aí, a skin de humano, e é isso. Comenta aí o que você acha, se jogaria ou não. Bora falar sobre o Infernis, ou Infernais, não sei como que vai ficar na tradução aí, uma ancestralidade que me chamou bastante atenção. Eles são ditos como os descendentes dos círculos inferiores. Eu já tenho aqui no canal um vídeo falando sobre os planos existentes em Daggerheart, e os círculos inferiores estão lá naquele vídeo. Se você quiser saber mais, tá aí, vale a pena ver. Eles são conhecidos aí por terem chifres, caninos, unhas e orelhas afiadas, pontiagudos, né? E os chifres podem ter aí as mais diversas características, como que vocês podem ver, e eles têm o costume de adornar esses chifres. Eu gostei bastante desse aqui que tem um chifre pontudo, né? Tá vendo? Tem uma ponta aqui no chifre, como se fosse um rinoceronte, um negócio assim, achei muito massa, tá? Em geral, eles têm aí entre 1,5 m e 2,10 m de altura, e eles também têm uma cauda fina, lisa, alongada, com extremidade pontiaguda, como a gente pode muito bem ver por aqui, né? Aquele formato de flecha meio triangular, tá? Os chifres, como eu disse, são uma grande característica que eles utilizam para ornamentar, e cores vibrantes ali que vai desde o roxo vivo até o preto completo, tá? Eles são muito conhecidos ali por terem uma habilidade chamada Aspecto Apavorante, que narrativamente você pode fazer como se as características do seu Infernus ficassem ressaltadas. Então você pode mudar isso daí, você pode fazer com que os dentes dele, os chifres pareçam mais longos quando ele está usando o aspecto apavorante, como se a cor dos olhos mudasse, como se os chifres se movimentassem, alguma coisa assim. Ele dá várias ideias de liberdade para você fazer com que o aspecto realmente fique mais apavorante quando utiliza essa habilidade inerente à ancestralidade.
Eles vivem em média aí há 350 anos e dizem as más línguas que eles têm sangue demoníaco e por isso a longevidade na sua vida. São duas habilidades de ancestralidade. A primeira delas ali é a chamada Fearless, né? Tipo, destemido. E quando você rola um dado com medo, você pode ali gastar 2 de estresse e exaustão para mudar essa rolagem aí e rolar com coragem e esperança ao invés do medo. Então você pode literalmente ignorar uma rolagem de medo, que é muito útil, né? Realmente é algo bem valioso. E a outra habilidade de ancestralidade é justamente o aspecto apavorante que eu mencionei lá acima, faz com que você tenha vantagem nos testes para intimidar criaturas hostis. Bem legal, né? Essa aqui chama atenção, eu tenho certeza que vai ser a favoritinha aí de muita gente. Bora falar dos gatuno? Galera, os Qatari são aí uma ancestralidade dentro de Daggerheart, mais voltada às características felinas, tá? Eles têm ali como coisa marcante as suas orelhas pontudas e a sua aparência pode variar, desde mais felina para mais humanoide. Independentemente disso, a orelhinha pontuda se mantém em ambas as formas, tá? E as garras retráteis também. Eles podem, né, tirar e encolher para dentro do dedo e colocar para fora, assim como um gato ali, de fato, que a gente já conhece, tá? Eles podem ter dentes caninos pontiagudos, uma pelagem macia e longos bigodes que acabam até auxiliando um pouco ali na percepção deles, tá? As orelhas, elas viram até 180 graus para captar melhor os sons e também eles têm ali tons de pele dos mais variados, tá? E pelos, incluindo ali cores sólidas, malhadas e rajadas, listras, manchas, marcas e padrões. Ou seja, tem uma pelagem bem parecida aí com animais, leões, tigres, de todas as formas que você pode imaginar. E aqui ele dá o exemplo pra gente, né? Ó, em cima aqui, seres Qataris mais felinos, com características mais proeminentes, e embaixo mais humanoides, tá vendo? Você pode ter ali os dois, e as patas e caudas também variam, desde mais humanoide até as mais felinas. Tudo a sua criatividade aí, você que escolhe. Ele tem a altura ali de 1,5 m até 1,95 m e vive em cerca de 150 anos. Bastante coisa, tá? Duas habilidades de ancestralidade que inclusive conversam entre si, tá bom? O primeiro deles aí é o instinto felino. Quando você faz um teste de agilidade, você pode gastar 2 de coragem e esperança para rolar o dado novamente. Então, se você tirou um resultado ruim, você pode ir lá e refazer, só que o preço é 2, né? Um pouquinho caro aí se a gente parar para pensar. E o mais famoso aí que são as garras retráteis. Você faz um teste de agilidade para arranhar um alvo que esteja ao seu lado, um alvo adjacente ao seu. E se você tiver um sucesso, ele ainda fica vulnerável. É uma condição muito boa e comba bastante aí com outras habilidades que nós temos no sistema. Uma raça bem legal, eu acho que vai ser queridinha de muita gente. Esse aspecto furry de gatinho é muito legal, né? Outra característica deles também é os olhos em formato de fendas. Todos eles sempre têm isso também. Legal, né? Esse é bem divertido de jogar, eu acho que vai ter sempre em alguma mesa algum ali. Comenta o que você achou. Bora falar dos orcs. Essa aqui é uma das ancestralidades de Daggerheart que eu escolhi para jogar no meu personagem lá na campanha do Dados Mágicos, tá? Muito útil e eu vou contar tudo para vocês. Galera, os orcs, eles são aqueles humanoides que têm uma semelhança ali com javalis, tá? Seria talvez a característica animalesca mais próxima do que eles querem dizer. Porque a principal característica, além das orelhas pontiagudas, são as grandes presas que crescem pela vida toda praticamente aí dos orcs dentro de Daggerheart, tá bom? Então, eles não usam essas presas características para alimentação, eles utilizam ela para combate, creia você ou não, tá? E muitos deles acabam adornando essas presas aí por ser um aspecto decorativo do seu rosto por muitas vezes. Eles têm aí até 125 anos na expectativa de vida e as presas continuam crescendo sempre. Por isso que algumas pessoas acabam dando um trato aí, dando uma lixada, tá? As cores dos orcs dentro do Daggerheart variam entre azul, cinza, rosa e verde. O meu ele foi mais cinza, né? Eu optei ele ali por cinza. E eles também têm um físico avantajado ali, corpulento de fato, com a altura variando aí entre 1,5 m e 1,95 m de altura. O meu personagem é um orc, meio orc, né, ancestralidade,
com ancestralidade fungril, dos fungos lá, dos cogumelos, tá? Ficou bem legal essa combinação. Eles têm ali essas características das pelagens que vocês podem ver, né? Desde pelo nenhum até muito pelo. E as garras aqui, elas podem ser as presas, né? De vários formatos, inclusive presas duplas, o que eu achei muito legal, tá? Achei bem legal mesmo. E duas habilidades de ancestralidades, tá? A primeira delas ali é o resoluto, seria um negócio mais de resistência, que foi a que eu escolhi, inclusive, na minha multi-ancestralidade aí, que é quando você tem apenas um ponto de vida restante ali na sua ficha, todos os testes de ataque contra o seu personagem ocorrem em desvantagem. Então você vai ter ali uma chance maior de não ser acertado, tá? E a outra habilidade são as presas, que quando você acerta um ataque contra um alvo que esteja adjacente ao seu lado, você pode gastar um ponto ali de coragem, esperança, para perfurar ele com a sua presa, causando 1d6 de dano adicional. Então você dá uma bocada ali, né? Acho muito legal, eu gosto muito de Orc, outra ancestralidade clássica aí dos RPGs. Comenta se você jogaria ou não. Agora falar sobre outras das ancestralidades mais marcantes dentro de Daggerheart. A gente tá falando aqui do Ribbit, que são os sapinhos, né? Sapos antropomórficos, humanoides aí que existem e são muito simpáticos. São muito querido pela comunidade aí, tá? Eles têm mãos e pés membranosos, e também uma pele úmida e lisa. É muito interessante porque é bem similar a um sapo mesmo, o ciclo de vida de um sapo, né? A maioria deles pode se movimentar pulando, tendo perna 2 vezes maior do que o seu tórax. Então eles têm um comprimento de perna realmente muito grande que fica ali encolhida. Ou também pode ter a variação de pernas curtas, como esse Ribbit aqui da imagem, tá? Que tem perninhas bem curtas, então varia bastante isso daí. A altura deles vai de 90 centímetros até 1,35 m, sem contar essas pernas grandes aí esticadas, tá? E eles se movem, como eu disse, pulando. Todos eles ali têm muita facilidade em nadar, essa é inclusive uma das habilidades da ancestralidade dele, né? E tem cores das mais variadas, desde o verde clássico até as cores mais vibrantes que você pode imaginar. Uma coisa muito legal é que todos eles nascem de ovos que são depositados nas águas, e nos primeiros 6 ou 7 anos, eles têm uma vida ali como girinos mesmo, eles vivem realmente na água, e depois eles viram anfíbios vivendo em terra firme, tá? Com uma média de vida de 100 anos até. Muito massa, tá? Ele fala aqui pra gente também no cantinho que os Ribbits, eles começam, os mais jovens, com cauda, que aos poucos, conforme eles vão envelhecendo, vai sumindo, vai desaparecendo, incorporando a eles. Eu achei genial isso aqui. São duas habilidades de ancestralidade também, tá? A primeira delas é chamada de anfíbio, em que ele pode se respirar e movimentar normalmente debaixo d'água. Afinal de contas, ele veio de lá, né? Nada mais natural do que isso. E a segunda habilidade, que é o longa língua, linguarudo, não sei, que você pode utilizar a sua língua como para agarrar coisas próximas, e também você pode marcar ali um ponto de estresse e exaustão para fazer com que ela funcione como uma arma de precisão, atingindo inimigos em alcance próximo, causando D12 de dano físico com a sua proficiência. Então, 1d12, 2d12, vai depender da proficiência que o seu personagem tem, tá? Bem legal também, marca registrada aí do Daggerheart. Eu acho que vai ter muita gente jogando com os Ribbits. Comenta aí o que você acha. E por último, não menos importante, nós temos aí os Simios, ou Simia, que são os primatas antropomórficos, aqueles que primatas humanoides, né, que variam aí de todos os tipos de macacos, gorilas que a gente já conhece, tá? É muito legal porque eles têm as mãos e pés realmente utilizáveis, né, como se parecidas, que podem se prender, agarrar coisas com uma facilidade muito maior do que os nossos pés têm, por exemplo, tá? E que eles têm toda a variedade de primata que você quiser que ele se pareça. Os próprios esboços que a gente tem aqui, né, vai desde o gorilão até esse macaquinho mais oriental aqui, né? Então você tem uma variedade muito grande que vai depender da sua criatividade aí para montá-los como você bem quiser, tá?
tá? Apesar dessa grande variedade, a altura deles vai de 60 centímetros até 1,80 e todos eles podem utilizar os pés para segurar coisas, assim como as caudas, tá? Para se prender nos lugares e até mesmo para se comunicar não verbalmente com os pés ali, fazendo gestos de joia e coisa do tipo, tá bom? Além disso, eles têm ainda uma agilidade muito forte para a atividade física, esse que é a grande forte da raça, né? A escalada e a agilidade. E eles são muito bons para se deslocar, tanto andando em 4 mãos, como também na forma bípede, vivendo aí na expectativa de vida de 100 anos. Bastante coisa, né? Essa é bem legal, acho que vai ser marca registrada de muita gente. Na nossa campanha lá de Daggerheart, nós temos um ladino símil, e eu acho que vai fazer bastante sucesso, tá? Eles têm ali 2 habilidades de ancestralidade. A primeira delas é o escalador natural, que você vai ter vantagem em testes de agilidade envolvendo equilíbrio e escalada. E a outra habilidade é o ágil, né? Em que você recebe um bônus permanente de +1 na sua evasão na hora da criação do personagem. Lembrando, né, a evasão é a sua defesa natural ali, é aquilo que o alvo tem que atingir ou ultrapassar para conseguir te acertar um ataque. Isso faz com que eles sejam muito esguios, né, reflete essa parte mecânica, que eu achei bem legal também. Agora eu quero saber a sua favorita entre todas as ancestralidades que a gente apresentou por aqui. E aí, galera, pra gente finalizar, ele fala aqui sobre a mistura de ancestralidades, né? Eu já comentei um pouco com vocês no início, mas acho que vale a pena ressaltar pra gente deixar redondinho. Ele fala assim, olha, você pode combinar a ancestralidade vendo a seção de histórico, fazendo com que, por exemplo, ele seja um Goblin, mas ele tenha sangue de Orc, né? Não precisa ser visualmente parecido, você não precisa obrigatoriamente misturar a aparência das 2 ancestralidades, mas eu acho que isso por si só, né, é muito legal. Aqui ele já dá alguns exemplos pra gente, ó, do símio com fada, do Rabbit com o Dracon, eu acho, não sei, ficou muito... do Infernes, né, Infernes com o Ribbit. Ficou muito legal. E aí ele fala pra gente que as habilidades ancestrais, você vai escolher, combinando com o seu mestre ali, entre 2 habilidades fornecidas pela ancestralidade do personagem. Você pode escolher a primeira habilidade de um e a segunda habilidade de outro, e nunca a primeira, é sempre a primeira de um, a segunda de outro, ou a segunda de outro e a primeira de um. Nunca a primeira, a segunda, tá? Isso daí que é vedado dentro do sistema como um todo. E ele fala que você pode, por exemplo, ter só fisicamente a mistura de 2 ancestralidades, mas escolher as habilidades de uma só, tá? Não tem problema. Vou ficar só com a minha habilidade do Ribbit, mas eu quero que ele tenha a aparência de um Ribbit com Infernis. Então não tem problema nenhum, tá? Pode ser também. Valeu, espero muito que você tenha gostado desse vídeo mais longo. Deixa o like, comenta aí a sua opinião. Muito importante saber o estilo de vídeo que vocês querem por aqui e sua força vai me ajudar demais. Compartilha com aquele seu amigo que quer jogar Daggerheart, vai ter muito conteúdo aqui de Daggerheart no canal e também vejam os outros vídeos que já tem no canal, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!